Graça e paz, queridos. Lê uma palavra aqui no Salmo, capítulo 100, a partir do verso 2, diz assim: Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Porque o Senhor é bom, nós rendemos cânticos a Ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que nós adoramos o teu santo nome nessa tarde, mais uma vez no início de noite. Senhor, nós te rendemos graça, Senhor, neste momento. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos porque só tu és o único digno de todo louvor, de toda adoração. Que nesse momento, Senhor, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar visitando, Senhor, cada casa. Ó Deus, cada pessoa, Pai, necessitada, Senhor, que esteja, meu Pai, assistindo esse vídeo, essa gravação, que esteja ouvindo as nossas vozes, Senhor, neste momento. Ó Deus, faça a tua obra, Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia, mais uma vez, Senhor, seja sobre a vida de cada um. Porque nós servimos a um Deus que é soberano e está sobre todas as coisas. Aleluia. Esse Deus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós adoramos nessa tarde. Rei dos Reis, te exaltamos. Rei dos Reis,
te apraz, segundo o teu querer e a tua vontade, Senhor, com teu Espírito sobre nós. Vem, Senhor. O que nós queremos é a tua vontade sobre nós, Senhor, todos os dias, todo tempo, ser direcionado por ti, ser guiado por ti, Senhor. Que possamos entender que temos o Senhor, que vem sobre nós, que vem sobre nós.
nós necessitamos clamar pela vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos vivido um tempo ao qual nós precisamos clamar e chamar pelo reino do Senhor sobre as nossas casas, sobre a nossa vida. Enquanto nós não reconhecermos que nós precisamos clamar pelo reino do Senhor sobre os nossos, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso negócio, sobre tudo que nós fazemos, nós não conseguiremos mudar, nós não veremos a transformação, porque nós não precisamos de dinheiro, de trabalho, nós precisamos da vontade do Senhor sobre a nossa vida. É tempo de clamar pela vontade do Senhor. É tempo de clamar pelo reino do Senhor. É tempo de você virar pelaquele que está na tua casa junto com você e você dizer: eu te amo, você faz parte de mim, você faz parte da minha parentela. O tempo de esquecer das discordâncias, das contendas, e se voltar para Deus, e se voltar para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Nós temos que entender o tempo. O tempo tem sido difícil para muitas coisas, para muitas situações. Mas uma coisa é o que diz a palavra de Deus: que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Existe salvação para a sua vida, existe salvação para a tua casa, existe salvação para a tua família, existe salvação para os teus. Esse momento é tempo de se prostrar diante de Deus e clamar pela vontade dEle. É tempo de clamar pela presença do Senhor e se arrepender. O Senhor é bom, a misericórdia dEle ainda está sobre as nossas vidas, a fidelidade do Senhor ainda está sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Então clame a Ele, não cesse de clamar.
sobre a tua casa. Eu profetizo sobre a tua vida que a vontade, que a presença de Deus esteja todos os dias sobre você, aonde quer que você esteja. Que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, esteja contigo em tudo o que você vier a fazer, em tudo. Graças e paz, queridos. Primeiro agradecer a Deus pela presença dos irmãos aqui conosco nessa noite, o Bruno, os irmãos que puderam estar acompanhando ele, né? Alegria poder tê-los aqui. Hoje o Helder está de folga e a gente juntou com esses irmãos aqui hoje. O Bruno já é peça conhecida da nossa congregação, já é de casa, e eu quero agradecer aos irmãos que puderam estar junto com eles. Que Deus abençoe vocês. E como eu digo sempre, né, Bruno, essa não é a primeira e será muitas ainda, né? Virão muitas pela frente. Eu quero assim, já deixar aqui convidado os irmãos também para estar junto conosco e dizer para vocês que hoje é um dia especial. A gente, diante de todas as batalhas que a gente está vivendo, não tem sido dias fáceis, não tem sido dias amigáveis, né? Pelo contrário, os dias são maus. Todas as circunstâncias dos céus nos parece, de alguma forma, nos nossos sentimentos, naquilo que nós estamos vivendo, parece que de alguma forma os céus estão fechados, né? A gente sabe que nós estamos vivendo um tempo de batalha. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo onde a gente tem pensado muito do que será o futuro, de como será o futuro, de qual forma nós vamos lidar com esse futuro. Mas o fato é que a gente precisa de alguma forma pensar no hoje, em como nós estamos vivendo, como está a nossa relação para com Deus, a nossa relação no sentido da nossa psique, da nossa alma, do nosso entendimento, toda a profundidade que a gente busca em Deus nesses tempos tem sido muito mais profundos e necessários para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, para a visão que temos daquilo que é o cristianismo em nós. E essa semana, no domingo passado, eu havia pregado e estava falando sobre crises, né? E Elias foi um cara que viveu crises, passou por crises. E eu até tentei de alguma forma buscar em Deus e mudar esse tema. Mas a gente não vai mudar o tema, nós vamos mudar o ator, né? O ator do domingo passado foi Elias, vivendo toda a sua crise, toda a sua circunstância, todo o seu medo, né? Mas é interessante que no final eu fiz uma colocação onde ele traz uma palavra para o seu servo, e o servo vai lá ver se havia nuvem, e o servo volta 6 vezes, durante 6 vezes ele dá essa ordem ao servo, mas o servo só retorna com a certeza da nuvem na 7ª vez. Então a gente sabe que o número 7 é a criação de Deus para todas as coisas, o número 7 é o número de Deus para a nossa vida, e a gente sabe que todas as coisas foram estabelecidas a partir dele. Então, na verdade, às vezes a nuvem está lá, mas é a gente que não consegue ver, né? Talvez o servo não conseguiu de alguma forma enxergar a nuvem que já estava posta. Mas eu quero dizer a você, querido, que talvez a nuvem já esteja, e talvez é você que ainda não compreendeu e não viu a nuvem que lá está colocada. Porque Deus é assim, mas com certeza, se você buscar se aprofundar, Deus vai fazer com que a promessa se realize sobre a sua vida, e as coisas vão caminhar. E tenha certeza, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Então, nessa noite, depois desse louvor maravilhoso que nós tivemos aqui, eu queria compartilhar com você uma palavra. Como eu disse, são novos, o tema é o mesmo, né? Mas o ator é o outro. Nós vamos falar da vida de Davi rapidamente, para que possa ser para a sua vida algo que possa fazer com que o seu coração se aqueça, fazer com que o seu entendimento se volte
para os momentos que Deus permite que nós venhamos a viver diante das circunstâncias da vida. E a gente acredita que tudo tem um propósito. Você crê nisso? Tudo tem um propósito de Deus, tudo. A vida ela não está entregue ao léu, as coisas não estão entregues de qualquer forma. Tudo tem um propósito de Deus. E ainda que seja para o conserto, por muitas vezes é necessário a gente passar por um deserto, é necessário para a gente passar por uma circunstância que nos aperte de alguma forma, mas para que a gente tenha verdadeiramente, porque, queridos, falar que a gente depende de Deus é fácil. Falar, mas eu dependo de Deus, eu vivo nas circunstâncias de Deus. Uma coisa é a fala, outra coisa é a vivência. Isso tem uma distância muito grande, né? Uma coisa é a prática, outra coisa é a fala. Então nós temos a atitude dessas mudanças, nós temos a atitude, né, de verdadeiramente olhar para dentro da gente e entender que Deus está no controle de todas as coisas. E entender que Deus está no controle de todas as coisas não quer dizer que Deus não vai permitir que problemas e circunstâncias difíceis e desafios não venham sobre a nossa vida. Faz parte. A vida é uma dinâmica, ela tem uma dinâmica. E essa dinâmica a gente vai passar por vales, a gente vai passar por montanhas, a gente vai passar por deserto, por muitas vezes a gente vai mergulhar nos rios de Deus. E é lá que a gente se encontra, é lá que a gente consegue superar as circunstâncias difíceis. E assim foi na vida de Davi. Com Davi não foi diferente. Davi é aquele cara que foi escolhido por um profeta lá na casa dele, ainda quando criança, porque ele estava lá cuidando das ovelhas. E talvez ele nunca esperava aquilo que aconteceu com ele, talvez ele nunca estava voltado para dentro dessa circunstância, porque ele tinha a vidinha dele calma, ele tinha a vidinha dele tranquila, tudo era tranquilo, tudo era de acordo com aquilo que o próprio pai dele o direcionava a fazer. Mas de alguma forma o profeta chega na casa do pai dele e olha para os irmãos, e o próprio Deus fala para o profeta: olha, você está muito preocupado com o exterior, com as características exteriores de um homem, mas o meu olhar não é para isso. O meu olhar é para o coração humano. E é isso que eu olho na vida de um homem. E tem um rapazinho lá atrás, cuidando de algumas ovelhas. Mas aquele rapaz é meu adorador. Aquele rapaz é aquele que eu escolhi para que venha a ser então o rei de Israel. Abra sua palavra aí em 1 Samuel, capítulo 21. Eu já trouxe essa palavra algumas vezes para a nossa igreja e eu queria compartilhar mais uma vez com você. 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. Diz assim: naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Davi fugiu, capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam bem em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele.
Por um instante, curva a sua cabeça aí, fecha os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Que essa palavra, ela nessa noite, adentre ao nosso coração e que venha como flecha, uma flecha aguda, e que ela possa de alguma forma adentrar em nossas emoções, adentrar, Senhor, em nossos sentimentos e produzir algo novo, algo que nós podemos de alguma forma tirar algo bom, e que possamos, através dessa palavra, recebermos da parte do Senhor nessa noite novas orientações, e que ainda assim possamos também resistirmos firmes diante das adversidades que a vida nos apresenta. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e em Ti confiamos, porque acreditamos que o amanhã será muito melhor do que o hoje. Tu és o Alfa e Tu és o Ômega, Tu és o início e Tu és o fim de todas as coisas. Nós te agradecemos. Seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo em cada casa presente, Senhor, nos assistindo. Seja bem-vindo, Senhor, nos corações dos homens, daqueles que Te aguardam e Te esperam, Senhor, com novas promessas. Mais uma vez, Tu és o nosso Deus, e em Ti confiamos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, esse era Davi, e Davi estava vivendo um momento de angústia na sua vida, um momento de dor, um momento de dúvida, um momento de incertezas. E a Bíblia diz que de tal forma ele estava passando por uma circunstância tão difícil, tão nova para a vida dele, que ele, no seu desespero, na sua loucura, na sua correria, na dúvida, sem saber aquilo que ele ia fazer, ele vai de encontro a um rei inimigo. Ele vai de encontro a um reinado inimigo. A gente que por muitas vezes antes queria matá-lo, e na sua loucura, no seu desespero, no seu sem saber o que fazer e qual decisão tomar, e era por isso que ele estava vivendo um momento de crise, ele vai de encontro ao rei de Gade, ele vai ao encontro de Aquis, rei dos filisteus, e naquele momento o rei olha para ele e fala, e diz assim para os outros: olha, já tem tanto louco, já tem tanto maluco no meu reino, vocês trouxeram outro louco, porque a característica a qual Davi estava era uma característica de penúria, era uma característica de um homem desolado, de um homem sem perspectiva, de um homem sem saber o que fazer, barbudo, babando. Então esse era o momento físico, exterior, a qual Davi estava vivendo. Ele não sabia para onde ir, porque ele sabia que ele estava sendo caçado por Saul, uma pessoa a qual ele ainda tinha de alguma forma uma certa estima, ele tinha alguma forma de respeito, mas ele sabia que aquele homem a qual ele conviveu, a qual ele serviu, de alguma forma queria matá-lo, e a única saída que ele tinha daquela circunstância, daquele medo que ele estava vivendo, era fugir. E às vezes, querido, nós estamos vivendo um tempo hoje que existem muitas pessoas querendo fugir de uma circunstância, querendo fugir de uma situação, por medo de algum momento do que está vivendo. E é interessante porque Davi, na sua fuga, passa por esse reinado, se encontra com esse rei, é colocado diante desse rei na sua circunstância a qual ele estava vivendo, mas a própria Bíblia diz que quando ele sai dali, ele vai para uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Olha que interessante. Davi, nesse momento, ele entra em confinamento. Será que nós estamos vivendo isso? Nesse momento, ele entra em confinamento dentro de uma caverna. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: caverna e confinamento também é lugar de reflexão. Caverna e confinamento é lugar também de adoração. Caverna e confinamento também é lugar de buscar a Deus para saber qual é a direção que Deus pode nos dar depois que a caverna acabar. E esse momento era um momento muito duro para a vida dele, um momento muito difícil, um momento de medo. Davi estava vivendo um tempo de medo. Mas pastor, Davi era um cara segundo o coração de Deus. Davi era um cara que Deus falava com ele. Davi é um cara que tinha revelação para os propósitos de Deus na terra para com a vida dele.
Davi era um cara colado com Deus. E é por isso que a gente tira uma lição daqui, querido. A questão não é a intimidade que a gente tem com Deus. A questão é, mesmo tendo essa intimidade, como que a gente vai lidar com os desafios que a vida nos apresenta? Como que a gente vai lidar com as circunstâncias? Porque Deus permite por muitas vezes, para ver se realmente a nossa fé ela está enraizada, se ela está posta. E como eu disse em outros vídeos aqui, e outras palavras que eu trouxe, a palavra fé no hebraico, no original, né, na tradução hebraica, ela quer dizer confiança. É confiar por muitas vezes naquilo que eu ainda não vi. E assim foram os heróis da fé. Assim aconteceu em Hebreus 11, onde você vê os heróis da fé ali. Você vê o autor de Hebreus falando sobre Moisés, falando sobre Enoque, falando sobre Abraão, falando sobre Jacó, falando sobre tantos homens de Deus que dependeram de Deus e por muitas vezes fizeram escolhas sem ter a certeza daquilo que iria acontecer no futuro, apenas confiando em Deus. Então quero deixar essa palavra para você: confie em Deus, independente da circunstância que você viver. Confie em Deus, independente da circunstância que você estiver passando. E ele viveu esse medo, Davi viveu esse medo. E Davi tinha feito o que para sofrer? O que para passar essa perseguição? O que ele havia feito para ficar com esse espírito, de alguma forma, amargurado, com medo, né? Assim como Davi, nós às vezes também perguntamos ao Senhor: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Qual foi a situação? Qual foi o pecado que eu cometi diante da vida que o Senhor está me permitindo isso passar? Ou passar por essa história, ou passar por esse vale. Então viver as situações que muitas vezes nós vivemos, queridos, faz com que a nossa fé seja trabalhada, faz com que a nossa fé seja aperfeiçoada. Pois situações difíceis na vida, todos nós, inclusive o próprio Davi, nós podemos passar. Mas eu queria abra comigo em Salmo 34. Salmo 34 eu queria compartilhar com você. E esse salmo foi escrito por Davi, quando ele estava dentro da caverna de Adulão. Dizem que os melhores poemas são feitos nos dias mais difíceis. As melhores canções são extraídas, por muitas vezes, nas maiores dores. E esse Salmo 34 não foi diferente. Davi passava por essa situação, e nesse momento ele escreve então, e coloca para fora o seu coração de tudo aquilo que ele estava vivendo. E ele diz assim no Salmo 34, quero compartilhar com você: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta que os temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês que amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarda a tua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastam-se do mal e façam bem.
Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor voltam-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito abatido. O justo passa muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Extraído do momento de maior dor, extraído esse salmo no momento de tantas aflições, de tantas dúvidas, sem saber o que o futuro o aguardava. E eu aprendo pelo menos algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu preciso aprender a confiar no Senhor de todo o meu coração e de toda a minha alma. Isso é exercitar a fé, querido. E por muitas vezes experiências como essa que nós estamos vivendo faz parte para que a nossa raiz de fé ela possa mergulhar muito mais fundo e obter muito mais profundidade. E uma raiz forte, o vento, uma árvore que tem uma raiz forte, o vento pode bater de toda forma, de todo jeito, de todo lado, mas não faz com que essa árvore venha cair, porque as suas raízes estão bem fincadas, as suas raízes estão bem presas. Então, o crescimento, na verdade, de uma vida individual com Deus, por muitas vezes nos faz dessa forma, permitindo que Deus faça essas coisas conosco. Ela se torna uma fé muito mais robusta, ela se torna uma fé muito mais forte, e esses componentes de permissão de Deus faz parte para o nosso crescimento. A segunda coisa que eu aprendo é que, em virtude das circunstâncias que a vida me apresenta, eu preciso me refugiar em Deus. Davi não teve uma outra opção a não ser entrar na caverna de Adulão. Ele adentrou a caverna, mas ali foi um momento onde ele estava de alguma forma se sentindo seguro. Como eu disse antes, foi um momento para a vida de Davi de confinamento, mas foi um momento para Davi de muita reflexão, de talvez perceber que, apesar de tudo que a vida nos aparece, a gente precisa aprender a dar sabor a ela, porque a vida tem sabor, querido. E quem dá esse tempero somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas práticas, com aquilo que nós acreditamos que podemos ter de perspectiva, de futuro, de objetivo. Então quem dá o tempero à vida somos nós. Deus dá o caminho e nós a temperamos porque nós construímos a nossa história. Eu e você somos construtores de uma história. E refugiar em Deus é refugiar na reflexão, é se refugiar nos pensamentos. E às vezes tem tanta gente nesse tempo murmurando, reclamando, sem saber o que vai acontecer no amanhã. De uma certa forma é até quase que normal. Mas para de reclamar, para de murmurar. Deus aguarda que você confie nele e confie de todo o seu coração. Davi entendeu que viver era crer que Deus sempre iria abrir uma porta. Ele passa por esse processo, ele passa por essa experiência, e como nós estamos vivendo essa experiência hoje, aonde nunca imaginamos e nunca passou pela nossa cabeça que vivemos o que estamos vivendo. E talvez Davi, quando naquele dia recebeu o profeta na sua casa, ainda garoto, e o profeta o unge,
derrama o óleo sobre a sua cabeça. Talvez a expectativa dele é que a vida dele seria só uma vida que tudo desse certo, que tudo ia acontecer de bom, que nenhum percalço iria acontecer. Mas ele começa a perceber que na sua caminhada a vida tem uma dinâmica, e por muitas vezes essa dinâmica é salvo permissiva de Deus, para que nós venhamos a fortalecer a nossa história com Ele. E eu queria, para nós estarmos terminando, já que Davi viveu um tempo de medo, mas naquele momento que Davi estava vivendo isso, chegou o tempo dele sair da caverna. Fala para a pessoa que está do seu lado aí dentro da sua casa, diz para ela o seguinte: vai ter um momento que a gente vai ter que sair da caverna. Vai ter um momento que a gente vai ter que sair do confinamento. E presta atenção, querido, se você confia em Deus, Deus fará com que novas histórias aconteçam sobre o seu livro, o livro da vida. Então, o tempo da caverna está acabando, mas o tempo tinha acabado para Davi. Mas antes de acabar, Deus manda um profeta e fala para ele: Davi, está na hora de você sair da caverna. Fica ligado naquilo que Deus tem para você. Fica ligado naquilo que existe de profecia sobre a sua vida, porque o seu tempo ainda não acabou. E enquanto você estiver vivo, há sonhos. Enquanto você estiver vivo, há promessas. E essas promessas irão acontecer no tempo de Deus. Mas fica firme. E não permita que o medo tome conta de você e tome conta do seu coração. E diz uma antiga história, para a gente estar finalizando, uma antiga fábula, que um camundongo vivia muito angustiado. E ele vivia com medo do gato. E certa vez um mágico teve pena dele e o transformou em um gato. Mas aí ele ficou com medo do cão. E por isso o mágico o transformou também em um cão. Então ele começou a temer a pantera. E o mágico o transformou então em uma pantera. Foi quando ele se encheu de medo, novamente, agora do caçador. A essas alturas, o mágico desistiu, olhou para ele e falou: tudo aquilo que eu faço por você e que você tem um crescimento, quando chega lá na frente, você começa a ter medo. Transformou novamente um camundongo e disse: nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem coragem de um camundongo. E eu aprendo que a coragem, ela não é validada pelo homem exterior que a gente se apresenta, mas sim pelo homem interior que externa por muitas vezes a sua coragem diante dos desafios que a vida nos apresenta. Sim, 1000 vezes sim, é preciso coragem para romper barreiras, queridos. Que em alguns momentos essas barreiras nos são impostas pela vida, mas precisamos compreender que coragem, ela não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de avançar, apesar dos desafios e dos medos que por muitas vezes tentam tomar conta de nós. Sim, há 2 caminhos que você pode seguir na longa estrada da vida: o caminho que lhe faz retroceder e aquele que pode fazer você avançar e mudar a sua história. O salmista certa vez disse: olha, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Lembra do Salmo 34? Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre homem, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Assim, a angústia, aquela que anestesia os sonhos e faz parar os projetos,
angústias, medos, paralisias emocionais, táticas das nossas emoções e sentimentos que nos tornam pessoas solitárias mesmo em meio às multidões que vivemos. É real. Nunca fomos tão solitários em um meio de um universo de pessoas. Um universo de pessoas e tantas informações, e que nada em tamanha relevância preenche a nossa angústia e o vazio da nossa história. Paralisias emocionais sendo armas profundas que nos impedem de acreditarmos do melhor do amanhã de Deus para nós e de sonharmos de novo. Mas digo com toda a explosão de alegria da minha alma que a vida vale a pena ser vivida, com todas as suas dimensões de pressão e temperatura, pois fomos gerados para superarmos desafios, adversidades e aprendermos que, vencendo as angústias e os medos que nos surpreendem quando menos esperamos, externamos a coragem que outrora nem imaginávamos. Nem precisamos nos transformar em uma pantera, apenas sermos nós mesmos e acreditarmos que somos capazes. Sim, queridos, capazes. Capacidade. Você foi dotado de capacidade que só irá descobrir quando for testado sobre a temperatura e pressão. Como os melhores poemas que nascem em momentos de maiores dores. Dores que cicatrizam com o tempo. Então diga sempre, grite sempre, lute sempre, acredite sempre que o seu amanhã sempre poderá ser melhor do que o hoje. Logo, coragem para superar as circunstâncias, pois se sente como um camundongo. Lembre-se que você pode ser ligeiro e livrar-se do gato. Se como um gato, você pode saltar em lugares onde o cão não lhe alcança. Se como um cão, partilha no meio daqueles que com você convive, pois sempre haverá aqueles que nos ajudarão a lutar contra aqueles que achamos mais fortes. E se como um pantera, não permita que o caçador as dores da vida lhe acerte e lhe derrube. Coragem, 1000 vezes coragem. Curva a sua cabeça aí e feche os seus olhos. Cabe chamar o Bruno aqui? Fala com o papai de onde você está. Senhor, nessa hora nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor e pedimos que a Tua mão venha sobre as nossas cabeças e nos encha de coragem. Ainda que entendamos que a coragem é algo que pode ser externado porque parte do interior, parte de dentro de mim. Por isso, Senhor, ajuda os Teus filhos nesse tempo de confinamento. Ajuda os Teus filhos, Senhor, a pensarem que ainda que estejam dentro da caverna de Adulão, essa caverna ela dura por pouco tempo, ela é um lugar de passagem, ela é só um lugar de reflexão, ela é um lugar onde nós possamos abrir os nossos olhos e ver que lá fora há algo melhor, há pessoas que podem fazer com que de alguma forma, ainda que contrário àquilo que eu penso, também pode me fazer crescer. Porque fazer crescer não é só aquele que pensa igualmente naquilo que eu penso, mas os contrários me fazem crescer porque me fazem refletir sobre talvez uma realidade que ainda não consegui ver. Por isso, Senhor, nós queremos te adorar nessa hora. Vamos adorar Ele.
aos céus, aonde você estiver aí na sua casa, adora Ele. Faça romper os medos. Rompa os medos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Rompa os seus temores. Acredite. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glória, glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que levante o seu rosto sobre ti. Que conceda sobre você e a sua casa toda a paz. Que a esperança possa brotar em seu coração e seu interior. Que você possa acreditar no futuro ainda que os seus olhos não veem. Que você possa fazer com que a sua fé ela se enraize e que você possa crescer em Cristo a cada dia mais. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.